Descobri os valores das ofertas recusadas pelo Corinthians por Hugo Souza. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também de os crias do Terrão resolvendo a favor do Corinthians. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já José Martínez, volante venezuelano, enfim embarcou do seu país rumo a São Paulo para se apresentar ao Corinthians. Com mais de um mês de atraso, a reapresentação do elenco depois das férias foi marcada para 2 de janeiro. O Martínez teve problemas com a obtenção de um novo passaporte e de um visto de trabalho. A justificativa dele é de que a Venezuela se transformou num verdadeiro caos desde que Nicolás Maduro foi capturado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos. E o Corinthians venceu graças a gols de crias do Terrão. Vitória por 3-0 com o time reserva contra o Capivariano na noite dessa quinta-feira na Neoquímica Arena, jogo do Campeonato Paulista. A partida aconteceria no final de semana, ela precisou ser adiada por conta da Supercopa do Brasil, que terminou com vitória alvinegra. Pois bem, nessa quinta-feira, Dieguinho, Guinegão e Kaique marcaram os gols do Corinthians. O gol do Kaique, um golaço, se bem que os 3 gols foram bonitos, né? E o Corinthians, com a vitória, ficou bem mais perto da classificação, são 11 pontos conquistados. O time, inclusive, está só a 1 ponto do Palmeiras. Ambos na zona de classificação, os 8 primeiros passam para a próxima fase. Vitória dessa quinta-feira foi super importante, porque os 2 últimos jogos do Corinthians no Paulistão são bem complicados. O Corinthians recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena no próximo final de semana, apenas com torcedores alvinegros. Então há uma gordura, uma ligeira folga em relação ao primeiro time fora do G8, que esse time soma 8 pontos, o Corinthians tem 11, então são 3 de vantagem para que o Corinthians possa administrar nessas 2 rodadas finais. O objetivo é estar entre os 8 primeiros para poder participar do mata-mata. O primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º, o terceiro pega o 6º e o 4º pega o 5º colocado. Bora falar agora sobre o Santos, que se juntou ao Vasco e pretende mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro. Você sabe que o Brasileirão tem 38 rodadas, é disputado em pontos corridos e os 4 últimos são rebaixados, certo? Pois o Santos e o Vasco da Gama fizeram um movimento grande e que tem começado a ganhar adesão de outros clubes, como por exemplo o Internacional, Corinthians, São Paulo e Fluminense, para que em vez de 4 caiam 3 times por ano. Isso valeria para séries A, B, C. Somente a D, que ainda não tem uma divisão menor, que não teria seu regulamento alterado. É natural que se passarem a cair 3, subam apenas 3 clubes para não haver inchaço nas demais divisões. Importante registrar até uma declaração do Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, para justificar esse pedido e essa mudança. O índice de clubes para o rebaixamento é muito alto. 4 clubes caindo é exagerado. Você concorda com o presidente do Santos? Tá com ele e com o Vasco nessa disputa? Ou você acha que 4 clubes num campeonato de 20 times está bem resolvido? Só para completar, registrar que a tendência é que a partir de 2027 essa regra passe a valer. O lobby é grande, já contei que Inter, Corinthians, São Paulo e Fluminense gostam da possibilidade. Os únicos realmente contrários a essa mudança são as equipes da Série B, preocupadas com a possibilidade ou a dificuldade que essa alteração causaria na chance deles em voltarem à primeira divisão. Hora de falar sobre o Corinthians, que recusou 2 propostas por Hugo Souza conseguir descobrir os valores sugeridos por clubes da Europa. A primeira proposta chegou em dezembro. No dia 4 de dezembro, o Milan entrou em contato com dirigentes alvinegros. Corinthians, decidindo a Copa do Brasil, pediu que essa conversa acontecesse um pouco mais para frente. No mês de janeiro, o Milan apresentou uma oferta de 9 milhões de euros. Esse valor era fixo e poderia haver bônus. Corinthians descartou qualquer tipo de negociação na hora. No mês de fevereiro, para ser mais preciso, no dia 4, houve uma nova investida agora do Beşiktaş. O clube turco estava disposto a pagar 10 milhões de euros fixos, pagando o restante em bônus, atrelados à meta. Nos 2 casos, o Corinthians nem quis abrir conversas. A justificativa no timão é de que a classificação para a Libertadores da América obriga que o Hugo Souza fique no clube. O Corinthians até cogitava vender o Hugo caso não estivesse na principal competição sul-americana na temporada de 2026, com o título da Copa do Brasil e o passaporte garantido para a Libertadores. O Corinthians mudou sua ideia e só vai cogitar vendê-lo ao fim da participação na Liberta. Importante registrar que a
Divulgação sobre as propostas do Besiktas e do Milan foi feita pela OTB. Representante do atleta, eu consegui descobrir as cifras oferecidas pelos dois clubes. Para completar o noticiário alvinegro, registrar que Donelli foi emprestado para o Shabab Al-Ahly, goleiro que era reserva e não entrava em campo desde abril do ano passado. O empréstimo se encerra na metade do ano. O time dos Emirados Árabes Unidos assume 100% dos salários. A economia do Corinthians, por mês, chega a R$190 mil com impostos. Se a gente multiplicar por 5, dá para dizer que o Timão vai deixar de gastar cerca de R$1 milhão com o seu goleiro reserva. Uma boa notícia para o alvinegro. Angeleri e Solari no Corinthians. O Bruno Salvador é quem pergunta. Foi o Samir Carvalho quem contou que o Solari é alvo, né? Deixa eu mandar uma mensagem para o Marcelo Paz. Boa noite. Solari tem alguma chance? Sobre o Angeleri, eu vou tentar contar bem rápido a história do Angeleri, porque ela já não é nova, né? O Angeleri chega na era Augusto Melo e ele abaixa o salário em relação ao que tinha no futebol espanhol, ele rescinde lá e vem para cá com a promessa de que em 2026, com o Corinthians numa condição financeira melhor, ele teria seu salário aumentado. O contrato acabou em 31 de dezembro, o Augusto já não era mais o presidente e o novo mandatário, o Osmar Stabile, informou ao Angeleri que ele precisaria aceitar uma redução salarial. Ele falou, pô, peraí, eu vim para cá com a promessa que eu teria aumento, agora vocês querem reduzir meu salário? Aí o Marcelo Paz entrou no circuito e sugeriu a manutenção do salário. O Angeleri falou, não, então eu vou buscar alternativas. E o Paz falou, então beleza, fica à vontade, vai buscar alternativas. Ele procurou e não encontrou nenhuma grande proposta. Já se foi 1 mês e 6 dias do ano e o Angeleri segue desempregado. As partes voltaram a conversar, ainda existem pendências, especialmente relacionadas aos empresários do Angeleri, que não receberam. Vamos ver como é que essa história termina. Membro do canal do Nicola há 46 meses. Boa noite, Nicola, boa noite. Novidades no Timão e o novo patrocínio Sabe de Valores. Abraço para você e sua família. Obrigado, Gabriel. Precisamos... Você tá no grupo de WhatsApp, Gabriel? Depois me lembra, tá? Ah, tá sim, eu adicionei você. Precisamos depois, inclusive, marcar o nosso encontro de membros em março, tá? Vamos fazer um futebolzinho com o churrasco. Sobre patrocínio, a BYD, montadora de carro chinesa, de carros elétricos, né? Ela havia patrocinado de forma pontual o Corinthians nas finais da Copa do Brasil e na final da Supercopa, né? Nos dois casos, o Corinthians foi campeão, a exposição da BYD foi bem legal. E o Corinthians, por meio do seu departamento de marketing, e o pessoal da BYD discutem um contrato até o fim da temporada, um contrato fixo, né? Em condições mais vantajosas do que esses dois acordos pontuais. Hoje o Corinthians tem alguns espaços no seu uniforme. O objetivo é bater 255 milhões de reais em receitas com os patrocínios no uniforme, e há 4 propriedades vagas, tá bom? Quero falar agora sobre Yuri Alberto e a possibilidade de uma nova proposta do Fenerbahçe. O clube turco, na semana passada, chegou a oferecer 15 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. A oferta foi prontamente recusada pelo Corinthians. Mas, de acordo com o jornalista Pedro Ramiro, o Fenerbahçe prepara uma última oferta, superior aos 18 milhões de euros. Ela poderia chegar a 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais, além da cessão de um atleta. E aqui vem a parte importante. Fui dar uma conferida no elenco do Fenerbahçe para entender quais jogadores brasileiros atuam nessa equipe turca. Ederson, goleiro da seleção brasileira, Fred, volante que já defendeu a seleção, além de Talisca, que é torcedor declarado do Timão. Importante registrar que o Ederson é titular absoluto, assim como o Fred e o Talisca, mas Talisca tem contrato com o Fenerbahçe somente até julho. E, eventualmente, se o Fenerbahçe facilitasse a saída do Talisca com antecedência, poderia, a partir daí, pintar um baita negócio. Importante, esses 3 nomes que eu estou citando não fizeram parte da publicação do Pedro Ramiro. Ele só conta que o Fenerbahçe promete uma próxima proposta de 25 milhões de euros, além da inclusão de um atleta. O que você pensa sobre esses nomes? Sobre tais possibilidades e quanto você cobraria para vender o Yuri Alberto? O Corinthians tem batido na tecla de que quer, pela parte dele, 22 milhões de euros. Hoje o Corinthians tem direito a apenas 40% do valor de uma futura venda, 10% são do André Cury, seu representante, e outros 50% seguem vinculados ao Zenit. Só para completar sobre o Corinthians, tem informação importante. Timão conseguiu um desconto de superior a 40% para quitar uma dívida de 1 bilhão e 200 milhões de reais.
O valor final dessa dívida que o Corinthians vai pagar em quase 20 anos é de 678 milhões de reais. A dívida era de 1 bilhão em débitos não previdenciários, mais 200 milhões em débitos previdenciários e outros 15 milhões de FGTS. Importante, esse tipo de acordo, além de diminuir sua dívida, faz com que o Corinthians vá mudando a sua imagem diante do mercado. Minha família, mais um giro de notícias do Corinthians nesse sabadão para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado do Corinthians, né? Então peço humildemente para dar like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, ativando o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo. Peço humildemente a sua colaboração. Se for comprar a camisa do Timão, tem aí no comentário fixado o link que vai direcionar você para o aplicativo do Mercado Livre. E também tem um QR Code que fica durante a tela que você pode apontar a câmera do seu smartphone, do seu celular, e você será direcionado também para a camisa que está lá no Mercado Livre. Você não precisa comprar só essa camisa não, tu pode comprar o que você quiser, mesmo que você não queira comprar essa camisa. Independente se você comprar através do nosso link, o canal vai receber aquela comissão, porque o canal é afiliado também do Mercado Livre, combinado? Então, rapaziada, dá essa moral pra gente aí se vocês tiverem essa disposição e vai fortalecer demais, tá? E clicando no link, clicando também na descrição, tem as camisas aí que o YouTube Shopping que está anunciando aí para vocês várias camisas aí do Timão. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.